Bom dia, vamos agora oficialmente começar o nosso Master Things. A reunião está sendo gravada, essa gravação vai permitir com que a gente possa disponibilizar o replay para quem não está aqui, para futuros novos membros, ou para a gente usar a parte do que a gente fala aqui nas publicações abertas em redes sociais. Hoje a gente tem uma dobradinha. A gente vai falar sobre indústria 4.0 e quem vem liderar é o nosso colega Pietro Zardo. Ele está lá no nosso grupo, ele vem participando de projetos entre as maiores indústrias do Brasil. Ele trabalha hoje na Teclog, que é uma empresa de engenharia e distribuidor de equipamentos específicos para atender indústria, e hoje o foco é produtos relacionados à internet das coisas, à indústria 4.0. A ideia é que a gente possa conhecer o portfólio do Pietro, conhecer as dores desse mercado, que pode agregar conhecimento para a gente e também oportunidades de sinergias de negócio. O Pietro também tem interesse em entender mais sobre outras redes com dispositivos LoRa e Sigfox, que possa fazer mais para os clientes dele, para esse segmento, para essa indústria. Então, essa é a primeira parte da nossa. Depois a gente vem com uma demanda real de um dos nossos colegas, que é o Sidney, e ele é um empresário, trabalha na indústria de termoceiras e tem interesse de implantar a internet das coisas. O objetivo, né, do nosso Master Things é que possa ser interativo, então, que a gente possa perguntar, e não é simplesmente, né, uma apresentação, a gente aproveitar essa oportunidade de interação. Eu também quero já deixar vocês up to date para reservar as nossas próximas agendas do mês que vem. A gente vai ter um webinar em rede pública, aberto, que vai ser liderado pelo Tiago e pelo Marcos Bettiolo, que também estão no nosso grupo, e a gente vem com o tema da disruptura da conectividade. Eles vão falar sobre a Linksfield, empresa chinesa com atuação mundial, com foco em desenvolvimento e inovação. O que eles fazem, nenhuma outra empresa faz, que é a questão do soft sim, e também a gente vai tratar o dia a dia geral de como a gente pode melhorar as nossas escolhas quando é conectividade. Então, a gente falar sobre segurança, qualidade de rede, plataformas, né? Vai estar em rede aberta, mas eu convido vocês a acompanharem pela facilidade de vocês terem um contato direto, né, com eles. A ideia da gente fazer essa reunião deles primeiro em rede aberta é para que depois eles façam uma liderança daqui da reunião de grupos, mas que vocês já tenham dúvidas mais específicas, já consigam potencializar e levantar projetos para serem trabalhados, tá bom? Esse webinar vai acontecer numa terça-feira, dia 15, às 18 horas. E no dia 16, a gente vai ter uma outra reunião que é exclusiva do Master Things, onde a gente vai falar sobre 5G. A gente tem no grupo uma das pessoas que mais conhece 5G no mundo, é um sueco que fala português para nossa sorte, e ele trabalha implantando essas redes, né? Então, a gente pode explorar as questões técnicas e também ele está disposto a falar verdades e mentiras. Ele concorda muito que o 5G não vai atender tudo, então a ideia é a gente entender as reais oportunidades desse mercado, entender como é que funciona e falar do 5G não só para as novas soluções que vai permitir com a alta banda que o 5G permite, mas também as outras especificações do 5G que, independente da banda, vem para atender projetos de internet das coisas ou das conexões das pequenas coisas. Então, já anotem os nossos próximos compromissos e eu quero dar a palavra para o Pietro começar a liderança aí do nosso encontro. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Pietro. Eu vou apresentar um pouco sobre
pouco do que eu tenho observado do que acontece hoje quando a gente começa a trazer a indústria, né, para o conceito da indústria 4.0, né? Para quem talvez ainda não conheça, a indústria 4.0 é uma indústria, né, interconectada, ou seja, a gente está, né, cada vez mais conseguindo integrar a indústria aos outros sistemas da empresa, né, com sistemas externos. E isso até então era algo muito difícil, né? Até a tal da indústria 3.0, como era chamado, a indústria ainda era uma fonte, era um ponto onde as informações eram paralelas aos restantes dos demais controles da empresa, né? Então, hoje, né, um dos grandes trabalhos é justamente fazer isso. Eu tenho a indústria conversando, os dados de indústria conversando com o RP da empresa, tem integração, né, com comercial, com ordens de produção, né, recursos humanos, com os operadores da indústria. Tá? E vamos botar aqui um share screen. Tá? Aqui. Pronto. Bom, falando um pouco mais sobre alguns nomes, né, que eu vou falar aqui durante essa apresentação. Então, eu sou Pietro Zardo, eu tenho um histórico um pouco diferente, né, eu não vim na parte técnica, eu me formei em administração de empresas, trabalhei com a área de dados, dentro de uma multinacional aí da área de bebidas, e posteriormente eu comecei a me interessar pela parte de automação industrial, e hoje eu atuo na parte técnico-comercial da empresa chamada Tecnolog. A Tecnolog é uma empresa com mais de 40 anos de experiência na automação industrial e atua no Brasil como distribuidor. E por fim, eu vou antecipar um pouco quem é a Wentec, que é um dos pontos finais dessa apresentação. A Wentec é um líder mundial na área de HMs, interface humano-máquina. Para quem não sabe ainda o que é interface humano-máquina, a gente pode dizer de forma simples que seria a telinha ou o computador touchscreen que vai incorporado nas máquinas. E hoje a Wentec é uma referência mundial em conectividade industrial, tá? Sediada em Taiwan e também já uma empresa de longa data com mais de 25 anos de mercado. Bom, hoje quando a gente começa a falar em integração de dados da indústria, né, com sistemas em nuvem, com sistemas internos, né, o principal ponto nós queremos monitorar dados, né, da indústria. E que tipo de dados são esses, né? Aqui temos alguns exemplos: peças produzidas, o estado da máquina, se a máquina está parada, está em funcionamento, se ela está com alguma falha, qual é a ordem de produção que ela está executando, e outros dados como temperatura, nível de um tanque ou um silo, peso e fluxo de líquidos. E o que nós queremos gerar com esses dados que nós coletamos, né? No fim das contas, nós queremos ter relatórios, dashboards, né? Gerar um banco de dados e ter sincronização dessas informações em tempo real, né? São os grandes objetivos aí da indústria 4.0, né? E como é que esses dados são lidos e enviados dentro da indústria, né? Os sensores que são utilizados na indústria, eles convertem, né, os sinais elétricos em sinais de pulsos né, de entradas ou saídas digitais, né, variáveis digitais e sinais e variáveis analógicas, né. E, por exemplo, o 24 volts é o padrão dentro da indústria de sinais digitais. E analógicos, existem dois padrões, que é de 0 a 10 volts e 4 a 20 miliamperes. Como que esses dados são, né, interpretados? Nós temos dois dispositivos muito comuns dentro da indústria, que são CLPs,
que são os controladores lógico-programáveis, e as remotas. Eles são capazes de ler esses sinais e converter num sinal digital, para depois transmitir isso para outros dispositivos em rede. Já o CLP, ele é a base de toda a indústria. E não existe, é muito raro ter uma máquina que não tem um CLP. Qualquer máquina de média complexidade ou até baixa complexidade, com exceção das de baixíssima complexidade, possui um CLP, que é, entre aspas, o cérebro da máquina. É onde ele contém as entradas digitais que vão estar recebendo os sinais dos sensores, onde é programado todas as lógicas da máquina e onde também existem as saídas, né, que vão estar acionando todos os dispositivos da máquina. As remotas, por outro lado, geralmente elas só possuem entradas, né, alguns casos saídas, mas o principal ponto é que a remota ela não tem a parte de controle, então é só as entradas e saídas, para depois fazer uma transmissão desses dados para outros dispositivos. Quem não está um pouco ambientado com a indústria, tá, vai se surpreender um pouco que quando a gente fala em comunicação da indústria, essa comunicação ela é extremamente fragmentada entre diferentes protocolos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né, a rede Ethernet atual, eu trouxe aqui 4 exemplos de protocolos de acordo com cada fabricante. Então, nós temos, por exemplo, o Profinet da Siemens, o Ethernet IP da Rockwell, né, que ambas empresas são os líderes mundiais na área de automação industrial. A EtherCAT da Beckhoff, outra empresa alemã. O Modbus TCP da Schneider, francesa. E existem muitos outros. Existe uma tendência muito grande na indústria de que cada fabricante CLP tenha um protocolo próprio, por N motivos, né? Mas o principal deles geralmente é para criar uma proteção de mercado. E quando a gente vai fazer um sistema, né, a gente vai integrar dados de chão de fábrica, a gente se depara com todos esses caras. Né? Além de tudo, ainda existem as redes seriais dentro da indústria, que são as redes 485, 232, né, que são redes muito mais simples, geralmente são 2 fiozinhos interligando as máquinas, mas ela ainda é muito utilizada, apesar de a internet estar substituindo muito, as redes seriais continuam sendo utilizadas pela simplicidade de instalação. Então, em muitas máquinas simples, não tem por que investir numa rede internet ou fazer uma estrutura de uma rede internet, visto que uma rede serial pode atender muito bem. E aí eu trago um pouco aqui uma questão de um dilema, né, que eu tenho observado muito nas implantações de sistemas mais complexos para dentro da indústria. Quem geralmente desenvolve esses sistemas é a TI. E o que é o foco da TI? Né? A TI desenvolve ferramentas de programação de alto nível, né, para fazer sistemas universais. Né? Ou seja, o trabalho de desenvolver um programa é tão grande que quando esse sistema está completo, a gente quer poder replicar isso, né, para diversos clientes. Né? Perdão. E então, né, o foco da TI é fazer um sistema poderoso e poder replicar ele. Já a manutenção, ela tem um outro cenário. Primeiro ponto, ela utiliza ferramentas legado. Por quê? Porque ela está lidando, às vezes, com ferramentas de uma máquina que foi produzida na década de 90, por exemplo, e que ainda está em operação. E ainda tem essa questão, né, que cada fabricante, né, ele traz o seu próprio software, né, trabalha com o seu próprio protocolo. Então, e outro ponto é que a manutenção, ela enxerga que o hardware é mais importante que o software.
E hoje isso é praticamente o inverso que a TI enxerga. A TI enxerga o software como o aspecto mais importante, né? O hardware, nós entendemos que, ok, compra um PC moderno, o software que eu fiz vai rodar, né? Eu nunca vi o pessoal da TI muito preocupado com o PC, a performance do PC onde vai rodar a aplicação. Por outro lado, a manutenção se preocupa muito com hardware. E, por fim, né, dentro da indústria, cada máquina tem uma programação diferente, né, e, de acordo com o fabricante, ainda vai ter o software de programação diferente. Então, a manutenção, ela tem um cenário muito diferente da TI, né, dentro do seu universo de programação, dentro do seu universo de softwares. E aí fica uma questão. Como a gente vai conseguir integrar as informações de máquinas com sistemas não industriais, né? Porque, por exemplo, desenvolvemos um excelente dashboard em nuvem para poder permitir que o nosso cliente consiga enxergar aquelas informações que a gente quer, né, coletar do chão de fábrica. Mas como é que eu vou fazer para integrar isso, né? Visto que dentro da indústria eu tenho diversos equipamentos, fabricantes diferentes, com variados protocolos proprietários, né, em redes diferentes. Então, hoje, pela experiência, eu tenho observado que o mercado encontrou algumas soluções, né? Uma delas é utilizar drivers, né? Então, eu desenvolvo lá, compro esses drivers, né, para um PC Windows, que com isso eu consigo coletar os dados desses diversos controladores de máquinas e, a partir daí, né, fazer ali um software que integra isso e vai entregar na minha nuvem ou vai entregar no meu servidor. O ponto positivo do driver é que eu consigo justamente aproveitar o que já existe dentro da empresa, né? Eu posso lá, eu já tenho CLPs, então se eu conseguir comunicar com ele, eu posso ter acesso a todas as variáveis as quais ele tem armazenado, as quais ele está monitorando. Entretanto, eu tenho um ponto negativo ao usar drivers, que, primeiro ponto, eu tenho que fazer aquisição desses drivers, né? Ou desenvolver internamente, né? Mas desenvolver internamente é muito raro devido ao trabalho, né, que se dá. Geralmente, o pessoal às vezes desenvolve internamente um ou outro driver, mas quando eu vou aplicar isso na indústria, que eu estou trabalhando com muitos drivers diferentes, geralmente o pessoal faz aquisição, né, dos drivers. Só que tem um custo. Um outro ponto negativo é usar o PC Windows, né? Esses drivers geralmente não são desenvolvidos para Linux. E mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre o que eu enxergo de desvantagens se a gente ter um PC Windows dentro da indústria. Uma outra solução comum é utilizar os sistemas supervisórios, né, os sistemas SCADA, que já são bastante disseminados dentro da indústria. E esses sistemas eles têm as vantagens, eles podem se comunicar com bancos SQL, eles podem gerar arquivos CSV, né, ou até mesmo fazer a conversão de protocolos, porque geralmente esses sistemas já possuem drivers incorporados que foram adquiridos. Então eles facilitam muito se a gente quer, né, ter uma fonte de dados para um outro sistema da TI. Entretanto, ele traz um problema, que é a centralização de fluxo de dados, ou seja, esses sistemas supervisórios, às vezes, estão monitorando 3.000, 10.000 tags ao mesmo tempo. Se esse sistema dá um problema, bom, né, ele é a fonte de todas as informações para o sistema que a gente quer desenvolver. Então, se ele tiver algum problema, a gente fica cego. E, por fim, o outro ponto negativo é utilizar o PC Windows. E a terceira opção encontrada pelo mercado é hardware. A gente pegar um hardware de menor custo e acoplar esse hardware dentro da indústria, né? Então, exemplos de hardware.
pode ser um Arduino, né? A gente sabe que o Arduino tem entradas digitais, tem um excelente custo, né? Ou utilizar placas dedicadas, ou seja, eu tenho alguém que sabe fazer uma bolha eletrônica, peço para o cara desenvolver uma placa para conversar com o nosso sistema. E, por fim, eu já vi casos onde, inclusive, é incorporado um segundo CLP, um segundo controlador na máquina, que utilize um protocolo conhecido, que ele vai capturar os dados do CLP já existente da máquina, ou seja, a gente cria uma duplicação, só que como esse CLP é da minha escolha e trabalho com um protocolo que eu conheço, fica muito fácil para integrar com o sistema que eu estou desenvolvendo. Porém, o ponto positivo, acho o custo de integração, né? Ou seja, se eu pegar uma plaquinha, pegar um Arduino, o meu custo é muito baixo. Entretanto, quais são os pontos negativos dessa solução? O primeiro ponto é adicionar mais um dispositivo na máquina. Tá? Isso nos gera mais um equipamento para manutenção. O outro ponto é a instalação. Né? Alguém vai ter que ir lá na máquina e instalar isso. Então, isso pode envolver tanto o deslocamento de um técnico ou consumo de mão de obra da equipe de manutenção do cliente. E, por fim, ainda pode existir o problema do fornecimento restrito. Né? Quando o meu fornecedor de uma solução dessas usa uma placa dedicada que ele desenvolveu, eu não estou mais trabalhando com um equipamento de mercado, por exemplo, o Arduino, que é extremamente disseminado. Isso faz com que eu fique preso à utilização da placa desse fornecedor. E no longo prazo isso é um risco, porque essa empresa pode sair do mercado, né, ou essa tecnologia pode ser descontinuada, e eu estou preso, então, todo o meu parque industrial, que foi adaptado utilizando essas placas, me deixa refém dessa solução. E agora, alguns talvez não gostem muito do que eu venho a dizer aqui neste momento, mas qual é o problema de usar o Arduino e o PC no chão de fábrica? A gente tem uma certeza, todo hardware vai estragar um dia. Né? Pode demorar anos, pode demorar meses, mas ele vai estragar. E o PC, o Windows, eu brinco aqui, ele vai dar tela azul em algum momento. Porque a gente sabe, se ele dá tela azul dentro de casa, sem explicação, a mesma coisa acontece na indústria. E a tendência é que na indústria seja até mais frequente esse problema. E qual é o problema dele da tela azul? Bom, além do sistema parar, é que se eu precisar consertar esse sistema, eu vou ter que botar um novo computador, reformatar, reinstalar todos os softwares que são necessários. E quem é que vai fazer isso? Geralmente não é o fornecedor do software. Quem vai ter que resolver isso ou é a TI do cliente, ou, na maioria dos casos, a área de manutenção daquela indústria. Porque esse PC está mais ligado à indústria do que à área de TI. A TI se envolve muito pouco dentro da indústria. E por que o hardware tem uma tendência a sofrer mais com os ambientes industriais? Porque nos ambientes industriais nós temos sobrecargas elétricas, nós temos ruídos eletromagnéticos que afetam, criam os pulsos. Muitas vezes, quando a gente tem um gerador de pulsos, como um sensor de vazão, por exemplo, o ruído eletromagnético, às vezes, ele gera um pulso falso ou ele anula um pulso existente. Então, ele cria incertezas dentro das nossas leituras. Por fim, também temos poeira, umidade, vapores e condensação e partículas corrosivas. Então, por que hoje um Arduino aí, que custa $5, ele não é utilizado dentro da indústria?
E por que na indústria se paga, né, por equipamentos que custam 10, 20 vezes, né, ou 40 vezes mais caro que um Arduino? Justamente por ele ter uma robustez, né, diferenciada. São equipamentos que eles são, o ciclo de vida deles é altíssimo. Né? E aí a gente volta um pouco àquele dilema que eu trouxe anteriormente da TI e da manutenção. Qual é o problema a ser evitado pela TI? É fazer ajuste de software e customização excessiva do sistema. Né? Ou seja, a gente quer fazer um sistema que possa ser replicado facilmente entre os clientes. Agora, se cada cliente me pede para mudar uma vírgula em qualquer ponto do sistema, isso é um gasto de tempo, é um custo muito alto para a área de TI. Já a manutenção, né, essa mesma percepção de problema é diferente. É fazer a troca, a instalação e a parametrização desses equipamentos. E por isso que eu falei antes que para a manutenção, o hardware é mais importante que o software. Porque o cara não quer trocar aquele hardware. O cara quer botar aquilo e esquecer. Então, geralmente, quando tu vai oferecer um equipamento para equipe de manutenção, a primeira pergunta que ele faz qual é a marca. Ele quer uma referência daquilo. E porque justamente ele que tem as dores de qualquer problema que acontece dentro do chão de fábrica. E por isso, né, que quando a gente vai lá e põe um hardware, põe um Arduino dentro do chão de fábrica, se aquilo der problema, o problema isso recai para a manutenção. E aqui eu trouxe até uma informação, um termo que eu aprendi recentemente, que é a Gartner, né, a maior aí, empresa de pesquisa de tecnologia e consultoria mundial, faz uma definição, né, do termo tecnologia de operação. E, em resumo, o profissional da tecnologia de operação é aquele que atua na área de operação e produção, né, utilizando sistemas de controle industriais, mas ele também tem conhecimento da área de TI. Ou seja, esse é um novo profissional que está surgindo com o avanço da internet das coisas, né, e, naturalmente, com a indústria 4.0. É um cara que ele entende da manutenção, mas a manutenção não é o único universo dele. Ele já sabe, né, o que é um banco de dados SQL, ele sabe conversar com o banco de dados SQL, ele entende a necessidade dos desenvolvedores de TI, de dados que ele precisa, e ele consegue, então, trabalhar com esse meio de campo. E, bom, né, eu expliquei diversos problemas, né, mas agora eu quero trazer para vocês, né, uma opção de integração. Né? Como a gente pode fazer diferente essa integração do chão de fábrica com os sistemas IoT, que é utilizando os gateways industriais. O que eles podem fazer? Eles podem se comunicar com CLPs e remotas de diversos fabricantes simultaneamente, ou seja, eles têm os protocolos incorporados da grande parte dos fabricantes de dispositivos para a indústria. E eles permitem, inclusive, eu fazer a troca de dados de um dispositivo de um protocolo para outro dispositivo de outro protocolo. Ao mesmo tempo, eles podem, né, converter protocolos no sentido de ser um gateway, ou seja, posso pegar protocolo de 2 equipamentos de fabricante, 3 de outro, e converter eles num único protocolo, que vai simplificar muito a vida do desenvolvedor, que vai poder escolher, olha, eu tenho preferência por esse protocolo aqui, né, e dali para baixo, quem resolve o problema é o gateway. Outro ponto, eles podem já ler e escrever diretamente em bancos de dados SQL, eles podem transmitir dados via MQTT, né, para as nuvens, né, o MQTT, para quem não conhece, é um protocolo de telemetria, né, de enfileiramento de mensagens. Pode fazer a comunicação com as principais nuvens do mercado hoje, o AWS, Google, IBM. Né.
possuem software de programação acessível aos programadores de automação industrial, que esse é um ponto muito importante, né? A gente não pode chegar com uma solução em cima de JavaScript, HTML5, para a equipe de manutenção. A manutenção industrial está acostumada a utilizar softwares daqueles controladores, dos fabricantes que existem dentro da fábrica dele. Então, eu tenho um software que seja amigável para essa equipe, que seja próximo do universo que ele já trabalha, é fundamental, porque nesse momento eu posso dar autonomia para ele resolver problemas dentro do chão de fábrica, né? Mas um ponto interessante é que esses gateways eles podem ter um VPN embarcado, ou seja, significa que num caso de um suporte remoto, eu consigo, né, acessar externamente o equipamento e fazer ajustes. Então, aqui eu apresento para vocês, né, os gateways industriais da Wentec, que é aquele fabricante que eu apresentei no início. Só para a gente ter um exemplo de como funciona esse gateway, né? A função, né, a principal função dele é justamente, né, fazer a conversão dos protocolos. Então, né, eu tenho protocolos, né, vamos supor, Siemens, Rockwell, Onron, N fabricantes, e num único equipamento eu posso converter todos esses protocolos para o Modbus TCP, que é um protocolo bastante disseminado, para o OPC-UA, que hoje é um protocolo bastante amigável para a integração de outros sistemas, visto que ele trabalha por tags, ou, né, converter isso para MQTT, né, posso trabalhar com formato JSON, que facilita absurdamente para a TI coletar essas informações e enviar essas informações. Então, esse é o principal ponto onde, quando a gente for trabalhar com sistemas externos, né, a gente tem alguém hoje que resolve o meio de campo para a gente, dentro da indústria. E aqui eu trago o exemplo de uma arquitetura, hoje, utilizando esses protocolos, né? Então, por exemplo, vamos começar olhando de baixo para cima. Nós temos a rede industrial Ethernet, né, onde eu tenho diversos CLPs de diferentes fabricantes. Eu tenho, logo em vermelho, uma rede serial, né, com outros equipamentos um pouco mais simples, mas que também estão dentro da indústria. E, né, diferentemente das outras soluções, onde a gente teria, né, um PC no meio do caminho, com os drivers ou com uma SCADA, né, um supervisório, ou, né, tendo hardwares acoplados a cada um desses equipamentos, hoje eu posso aproveitar essa própria estrutura da rede industrial já existente e ligar ela nesses gateways. Eu não preciso criar uma rede secundária. E esses gateways, então, né, eles podem jogar as informações aí para a TI, né, através de bancos de dados, né, através de MQTT, né, um protocolo específico, ou gerar e-mails com arquivos CSV. Eles também podem se comunicar com a internet pelo próprio VPN que vem embarcado, né, ou eu posso ligar esses modems USB, né, com cartãozinho 3G, 4G dentro, posso ligar diretamente nesses equipamentos, ou posso até usar um celular Android no modo ancoragem USB e plugar nesses equipamentos. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, né, quando a gente quer fazer a troca de dados com sistemas externos à rede do cliente, a TI do cliente muitas vezes não nos libera, né, o acesso a essa rede, por questões de segurança. Então, a gente ter a possibilidade de criar uma rede isolada paralela é interessante. E, por fim, né, acima, a gente pode ter lá, né, a visualização das nossas informações, né, visualizando elas por tablet, por celulares, por PCs, né, que é onde vai estar os sistemas que a TI né, quer vender o cliente para o cliente, né? Ou seja, né, a questão deles é vender o sistema.
vender a informação, vender as análises que a gente pode gerar com as informações coletadas, né? Então, hoje é essa estrutura que a gente tem, essa arquitetura que a gente tem implantado nos clientes. E agora trazer um pouco de aplicações, de exemplos de aplicações onde isso já foi implantado. Então, por exemplo, né, alguns segmentos da indústria, né, o fabricante de máquinas. O fabricante de máquinas, ele fabrica máquinas, entrega essas máquinas para clientes, né, por todo mundo ou por todo o Brasil, e ele quer poder fazer o monitoramento, né, e a telemetria desses dados, por exemplo, para a nuvem da Amazon. Então, esse gateway, né, permite hoje que essa máquina dele já faça a transmissão, né? Então, nós temos já alguns fabricantes que estão usando essa tecnologia para hoje ter um sistema onde ele está monitorando em tempo real como é que está o estado das máquinas. Ele pode estar fazendo posteriormente sugestões de manutenção. Ó, a máquina já teve tantos ciclos de produção, eu sei que depois de tantos ciclos eu vou ter que trocar uma peça dentro da máquina. Então, esse é uma das ferramentas, né, que mais facilitam a vida dos fabricantes. Até porque também existe a necessidade de fazer um suporte remoto. Às vezes a máquina tem um problema, eu preciso entrar com alguém remotamente dentro dos sistemas de controle da máquina, e o nosso gateway, né, por ter o VPN, ele facilita a gente fazer esse acesso. Outro ponto, por exemplo, né, saneamento, um tema aí que está muito em voga, que a gente já viu, né, vários cases muito interessantes dentro da internet das coisas, né, e é onde a gente vê que, né, esse espaço não vai crescer muito ainda. Entretanto, né, dentro do saneamento, muitas das estações que têm uma automação interna, ela tem os CLPs, os mesmos CLPs, né, os mesmos controladores que são utilizados dentro da indústria. E aí, novamente, a gente se depara com aquela questão, né, dos protocolos que estão lá dentro. Então, nós temos clientes dessa área que têm os seus painéis industriais, têm o seu CLP lá, e colocaram um gateway, justamente para fazer essa ponte hoje, né, com equipamento de classe industrial. Porque, por exemplo, qual o grande ponto do saneamento, né? São sistemas enormes, e toda vez que eu tenho um problema numa estação, muitas vezes essa estação está muito distante do técnico responsável pela manutenção, né? Então, a tendência de usar um equipamento industrial é altíssima, né? Porque a gente quer evitar ao máximo a manutenção. Falando em frigoríficos, né? Eu tenho observado que nos frigoríficos já existem muitos sistemas desenvolvidos pela TI internamente para fazer o controle fabril dos frigoríficos. Só que ainda assim existe aquele dilema, né? Como a TI vai conversar com as máquinas já existentes? Então o gateway novamente ele está facilitando fazer esse meio de campo. E por fim, né, setor metal mecânico, onde nós temos, né, um grande volume de máquinas. Qualquer empresa da área de metal mecânica tem um volume de máquinas muito elevado dentro do chão de fábrica. E nós temos sistemas que centralizam as informações de todas essas máquinas e disponibilizam elas em um banco SQL, porque posteriormente a gente pode estar fazendo análises, né, sugerindo melhorias, né, por análises consequentes de um machine learning, né. Então, no fim das contas, né, todos esses pontos levam a uma centralização de dados, que é onde eu acredito que atuam os principais desenvolvedores dos sistemas aqui do grupo, né. Então, só explicando para vocês, né, quais são os tipos de gateways hoje que existem, né. Nós temos o G01 e o G02. A principal diferença deles é que um tem duas portas Ethernet, a outra tem uma rede Wi-Fi e uma porta Ethernet. Depois temos os dois modelos que eles atuam como ponte transparente, ou seja, é como se eu não pudesse, em cenários onde eu não posso interferir, não posso botar mais um IP na rede da máquina já existente,
esses dois gateways eles atuam de forma transparente, ou seja, é como eu cortasse o fio, colocasse ele no meio. Para a rede, eles, né, é como se eu não tivesse feito alteração nenhuma, mas eu consigo, pela porta Ethernet, extrair as informações do que está sendo trafegado ali no meio daquela rede. Então, por isso, né, a gente chama, são os gateways transparentes. Bom, quero agradecer, então, aos participantes aqui da nossa conferência. Aqui eu deixo meus dados de contato, caso alguém queira conversar um pouco mais sobre essas soluções. Né? Como a Thelma comentou um pouco no início, e eu também reforcei, eu tenho interesse em conhecer um pouco mais de soluções já existentes de troca de dados, né, por essas redes mais disseminadas dentro do mundo da internet das coisas, porque hoje, né, as redes sem fio vão continuar se desenvolvendo dentro das indústrias, né, porque hoje, né, ter que puxar cabos sempre foi e vai continuar sendo um problema dentro da indústria. E também entender que ferramentas hoje já existem para a gente aperfeiçoar processos industriais a partir de análise de dados. Então, né, se alguém tiver nessas áreas, for atuante nessas áreas, por favor, me mande um e-mail ou me ligue, que eu quero conhecer um pouco mais. Thelma? Maravilha! Então... Obrigada, Pietro. Aprendi um monte com você. Para mim, realmente, dentro da indústria é algo um pouco longe da minha realidade. Nunca consegui trabalhar, mesmo vendendo infraestrutura básica de telecom para a indústria. Sempre achei um nicho muito fechado. Pietro, me conta assim os resultados que os clientes têm ao fazer esse investimento. Quem faz e quem faz. Se quiser até dar um exemplo prático de algum cliente, alguma marca que você implantou. Existe uma resistência desse investimento? Eles já estão com a mente aberta, eles estão procurando, você já vai participar direto de concorrências ou não? Você que tem que fomentar a demanda, a consciência para isso. Qual a maturidade desse mercado no dia a dia com você, que você sente? Claro. Bom, esse é um mercado, né, que ele está começando a se abrir no Brasil. Esse tema da indústria 4.0, ele está se tornando... Eu tirei, seu chefe. Não tem problemas. Ele está criando espaço no Brasil. Eu percebo que existe mais interesse por parte das indústrias em estar fazendo essas integrações. Entretanto, muitas dessas demandas ainda surgem através da área de TI das indústrias, e menos pela parte de manutenção, né, pela parte de automação industrial. E aí, justamente, onde eu tenho observado que existem esses conflitos, porque a TI ela chega com um conceito de solução pronto, né, que ela herda de sistemas que ela encontrou ou compra a solução pronta no mercado, mas ela encontra resistências pela parte de manutenção. E ainda existe um conflito muito grande de TI e manutenção dentro das indústrias, porque são universos diferentes, um não entende o lado do outro. Então, existem ainda muitas resistências internas né, na implantação disso, né, principalmente na forma como isso é implantado. E então, né, geralmente, como a proposta de valor da TI é muito alta, geralmente isso acaba entrando de forma top-down, né, para manutenção. Mas a gente sabe que, né, essa não é a melhor maneira de implantar um sistema dentro da empresa. Ou seja, então eu vejo, né, que esses sistemas que entraram muito cedo e entraram dessa forma dentro da indústria, eles vão ter problemas mais adiante. A aceitação
desse tipo de solução, né, uma vez existindo o interesse pela parte dos clientes, a aceitação é boa, né? Ou seja, ele já tem um interesse, ele quer implantar, e como esses equipamentos eles permitem facilitar a vida da manutenção, a gente diminui o conflito. Falando sobre aplicações reais, né, quem são os clientes para esse tipo de solução? Na verdade, o cliente é qualquer indústria que quer ampliar a visualização de informações sobre o seu processo fabril. Então, não existe um segmento específico que seja mais interessado. Essa solução está aberta para todo tipo de segmento. E, inclusive, todos os portes, né? Existem casos de empresas de menor porte que estão muito mais desenvolvidos do que hoje os líderes, grandes empresas brasileiras. Por N razões, né? Interesse ou, né, menos burocracia, mas a informação é válida para todo mundo, né? Qualquer analista dentro da empresa que entenda o poder da informação, né, ele vai estar aberto a esse sistema, e ele vai querer implantar isso, ele vai vender essa ideia internamente. Então, eu diria assim, a resistência é muito baixa, né? O custo também de implantação de um sistema desses, bom, sinceramente, o maior custo ele está no desenvolvimento do sistema e não no hardware em si. E até esse é um dos pontos, né? Porque hoje, né, se eu sou um desenvolvedor do sistema, eu quero comercializar ele, eu sei que o meu custo de desenvolvimento é altíssimo e que eu tenho que fechar, no mínimo, alguns negócios para esse custo se pagar, né? Porque se eu repassar logo do primeiro negócio o custo de desenvolvimento, eu inviabilizo o negócio. Então, a gente acredita que esses gateways venham facilitar muito a vida dos desenvolvedores, né? Das equipes comerciais desses sistemas. Excelente. O Thiago tem uma pergunta, deixa eu até aproveitar, quem é novo aqui no Zoom, se você mexer o seu mouse na tela, você vai ver um menu embaixo. Dentro desse menu tem a opção Reactions. Em Reactions tem um que é Raise Hand, ou levantar a mão. Então, para quem quer perguntar, pode levantar a mão que a gente vai passando pergunta a pergunta. Então, Thiago, por favor, pode liberar seu áudio e perguntar. Legal. Primeiro, parabenizar aí o Pietro, né, pela apresentação de altíssimo nível. E eu também não sou dessa área, assim como a Thelma, né, tudo parece meio distante da gente. Então, eu queria primeiro fazer uma pergunta para contextualizar, né, se eu conseguir compreender bem a proposta, que é o seguinte. Bom, a proposta desse gateway que você apresentou é fazer a telemetria, né, do equipamento e transbordar esses dados para algum lugar onde o desenvolvedor do software vai poder acessar e construir o software. Então, eu queria saber se é essa a proposta, que foi assim que eu entendi. E depois eu queria fazer uma segunda pergunta, que é o seguinte: sobre a complexidade da instalação desse gateway. O que é que você pode me dizer? É algo muito complexo, que exige já realmente um bom conhecimento da parte realmente de máquina, né, da parte industrial em si, ou a instalação dele não é tão complicada? E se vocês atuam auxiliando, né, ajudando, por exemplo, se eu tenho um case que eu quero fazer, então eu passo para vocês qual é o equipamento, qual é a máquina, e vocês orientam como é que instala, como é que põe, como é que funciona na prática também essa coisa. Obrigado. Obrigada pela pergunta, Thiago. Eu quero até complementar, Pietro, porque essa era uma das perguntas que eu também já tinha colocado para fazer. Que eu acho que a gente entendeu que você representa um equipamento, faz a distribuição deles, mas como é que, quais os serviços
da Tecnolog, como ela se posiciona? Você só entrega o equipamento, você participa desse processo da instalação, você participa desse processo da integração com o sistema, são serviços à parte, você trabalha com manutenção com serviço, só entrega... Eu acho que a pergunta do Tiago, se você também puder complementar como funciona o seu modelo de negócio, que você atua. Ótimo, Thelma. E excelentes perguntas, tanto do Thiago quanto da Thelma. Bom, só respondendo no primeiro momento, a primeira pergunta do Thiago é sim, ou seja, esse equipamento, o foco dele é fazer telemetria, é eu fazer a integração já com o sistema existente, né, e jogar esses dados num formato, né, de escolha para o desenvolvedor, né. Então, isso pode ser a nuvem, pode ser um servidor interno, tanto faz. A função dele é só o meio de campo. O desenvolvedor depois vai desenvolver todo o sistema da melhor maneira que preferir. A gente só põe o dado na frente da porta de casa. Ele pega ali e faz o restante. Bom, para responder a segunda pergunta, já complementando, a aplicação desse gateway ela é muito simples, porque, como eu comentei, o software de utilização desse gateway é um software desenvolvido para as equipes de manutenção. Então, assim, os softwares de manutenção eles têm que ser simples, até porque a gente sabe, um técnico de manutenção é infinitamente mais barato que um desenvolvedor de TI. Né? Então, a tendência é que a formação do técnico de manutenção ele seja mais rasa que um desenvolvedor. Então, ele é um software que ele já traz diversas ferramentas prontas. Eu não tenho que entrar com programação de scripts para fazer essas questões. Ele é um software visual. E como é que é a forma de eu fazer a integração dos dados do sistema existente com esse gateway? Bom, o primeiro ponto é que eu tenho que conhecer a máquina com a qual eu estou integrando. E por isso é muito importante eu ter a troca de informações com a equipe de manutenção, porque ela conhece a máquina. O que a gente quer fazer? Os dados que nós queremos coletar, eles já existem dentro dos controladores programáveis. Eles estão lá, eles estão tagueados. Né? E então, eu tenho que saber onde procurar. Eu vou poder acessar todo o mapa de memória de um CLP. E lá dentro vai estar nossas tags, o botão de liga, desliga a máquina, né? Uma variável, contagem de produção. Geralmente, essas informações já existem dentro do CLP. Então, a gente tem que se conectar com elas. O trabalho do nosso gateway é isso. Eu sabendo onde essa informação está no CLP, porque eu consigo enxergar isso ao conversar no mesmo protocolo que um CLP, eu vou dizer para ela, bom, eu quero pegar essas tags aqui e agora eu quero transmitir essas tags para a nuvem, por exemplo. Tá? Então, essa é a forma de trabalho. A gente faz a leitura dos tags do CLP, né? Com a equipe de manutenção, eu vou saber, eles vão poder me orientar qual é o nome da tag onde tem a informação que a gente quer coletar, e a partir dali é só realmente fazer o link. Então, a tag que eu quero ler, para onde eu quero enviar. Então, a configuração do gateway realmente é muito simples. Bom, falando um pouco da Tecnolog, né? Como nós trabalhamos? A Tecnolog, a principal pilar da Tecnolog é a questão do suporte técnico. O que isso significa? Significa que, uma vez trabalhando com os nossos equipamentos, a gente transfere a tecnologia, ou seja, o suporte técnico é ilimitado. Então, a gente ensina, do início ao fim, como resolver, né, a questão que o nosso cliente quer comprar, né, ou quer desenvolver. Então, esse suporte técnico vai ser por telefone, vai ser por TeamViewer, né? Mas, em suma, eu digo, a gente pega pela mão. Então, né, não tem taxímetro, né, que vai contar as horas de suporte. E
Então, geralmente, eu digo, traz o problema, a gente vai te explicar como solucionar ele, né, utilizando os nossos equipamentos. A partir daí, né, tu pode ter a total garantia. Uma vez que nós informarmos que funciona, né, que a gente pode alegar isso pela experiência que nós temos, a gente carrega. Então, a gente não é um mero distribuidor, nós somos realmente a estrutura de suporte técnico no Brasil, né? Não, excelente, Pietro. E até porque hoje, na verdade, pelo que eu entendi, necessariamente o seu cliente final não é a indústria. Pode ser um intermediário, como, por exemplo, o fabricante do equipamento. Correto, exatamente. A intenção, assim, até falando assim um exemplo do Thiago, que pode ser muitos outros, né? O Thiago, ele é um fornecedor de infraestrutura de telecomunicações, ele atua muito forte com redes de fibra própria em várias regiões, principalmente do Nordeste, está expandindo agora para o Sudeste, chegando até o Rio de Janeiro. Então, assim, por exemplo, ele já tem clientes, ele já está dentro de algumas indústrias, aí ele quer entender como que ele, talvez, né, faça sinergias de negócio com você para aproveitar esse cliente que ele já tem, fazer um upsell, começar a faturar mais, entregando soluções específicas de IoT para atender a indústria 4.0. Eu acho que é esse tipo de situação, né? A gente tem também no grupo, que eu vejo, o Tito, que ele é empresário, ele tem uma indústria de cerâmica, e ele está no nosso grupo justamente para entender como que ele melhora a operação da indústria dele. E ele é responsável, ele que desenvolveu internamente o RP dele. Então, até ele tem intenções de conhecer mais para criar uma outra empresa que só comercializa o RP dele, que é validada dentro da indústria dele já. E nós temos um outro empresário do grupo que ele faz equipamentos industriais. Ele não pôde estar presente, mas depois eu vou especificar para você quem é ele, para vocês fazerem uma conversa à parte. Porque eu não tinha visão dessa sua entrega, Pietro, e ele está procurando isso, e eu desconhecia alguém que pudesse atender ele. Porque, para mim, quando eu falava... eu imaginei que o seu cliente fosse necessariamente a indústria de manufatura. E eu não vi essa questão de você também ter como seu cliente final o fabricante do equipamento, que atende às indústrias. Vamos lá, pessoal. O Thiago tem mais pergunta. Não, só complementando aí, em cima do que a Thelma falou, você acha possível um cenário desse, onde uma empresa que não é especializada ou não tem essa atividade como foco, ela possa estar oferecendo isso como algo mais aos seus clientes, ou você acha que esse é um negócio mais para quem está 100% focado nessa atividade? Bom, eu não acredito que essa solução seja específica para um segmento. Eu acredito que essas soluções elas estão abertas a todo mundo que quer desenvolver um sistema para a indústria, né? Ou replicar um sistema já existente que não foi pensado para a indústria, mas trazer esse sistema para a indústria. Porque, na verdade, na maioria dos casos, esses sistemas já estão desenvolvidos, né? A nossa ideia é replicar um sistema, por exemplo, que eu apliquei para a área de telemetria de saneamento e trazer isso para a indústria, por exemplo. E o ponto, né, de toda a apresentação é que a nossa experiência mostra que a dificuldade está no como fazer isso, né? A teoria a gente sabe, ou seja, eu tenho informações dentro da indústria, né, eu preciso pegar informações da indústria, que existem ou não, e eu tenho que jogar isso para o sistema. Só que todo mundo se atrapalha no meio do caminho. Então, o ponto, né, dessa solução é justamente facilitar esse meio do caminho. Então, assim, eu não acredito que existam restrições. Tá? Como esses dados vão trafegar, em que tipo de rede, para a gente é indiferente. Onde esses dados vão ser aplicados, para a gente é indiferente, né? Porque a nossa ideia é simplesmente facilitar a intermediação, fazer a ponte, né? Qual é a origem, qual é o destino, não importa para a gente.
Eu Não, consegui te com esclarecer mais, certeza. Sim, Thiago? com certeza. Não, Pedro, perfeito. Tá, ficou bem claro. Não, interessante. Acho que também depois, Thiago, vale a pena entender mais. Acho que aos poucos vão surgindo, né? Depois vai vir um monte de pensamento, de pergunta que você não está fazendo agora, mas eu acho que fica aberto. O que eu vejo, Pedro, é exatamente isso que você falou, né? Na verdade, o IoT ele vem com essa base, que é pegar o OT, que antigamente era só restrito à indústria, e essa a tecnologia de operação poder funcionar em qualquer lugar, para qualquer outro mercado. Eu acho que a base do IoT é isso, e vejo sim que dá sim para expandir numa série de outras oportunidades. Eu tenho algumas outras questões que me veio aqui, né? Porque a gente já está atendendo, por exemplo, a indústria de saneamento com outros tipos de tecnologia. Agora, como faz essas integrações, ou se realmente são coletas à parte, não sei. Preciso pensar aqui para a gente formatar melhor uma nova discussão. Mas sensacional. Adorei conhecer, agradecer aí a sua participação, Pietro. Bom te ver mais próximo, entender o que você faz. Alguém tem mais perguntas? Senão, a gente vai passar para o segundo tema do Master Things de hoje. Vamos lá, pessoal. Alguém tem mais? Não? Mas maravilha, Pietro. Depois a gente conversa também no inbox, que eu tenho algumas outras questões também que eu acho que dá para a gente trabalhar, tá? Que gerem mais negócios para você. Maravilha. Thelma, então agradeço a oportunidade para conversar aí com um grupo de especialistas da área que com certeza, né, conhecem muito da parte de desenvolvimento, da parte de telecomunicações, que, né, para mim é uma área que também é distante, né. Agradeço pelas perguntas, eu acho que todas foram muito importantes, as observações, até porque é importante para mim saber quais são as dúvidas, né, do pessoal que está de fora, né? Meu dia a dia é muito indústria, então às vezes realmente, né, a gente não consegue enxergar o outro lado. Até eu pensei, pô, eu vou ter que explicar um pouco do que é cada equipamento na apresentação, porque isso pode ser um universo diferente. Então é interessante realmente conhecer, né, ver as dúvidas que surgiram, né, dessa apresentação. Eu agradeço aí a disponibilidade de todo mundo. Muito obrigado, Thelma. Obrigada, Pietro. Até convido você a continuar na reunião, porque assim, é até um caso interessante de também fabricante de equipamento, no caso na indústria de termoceira. Eu queria chamar o Sidney Franzin. O Sidney Franzin vai falar um pouco do negócio dele, e ele quer melhorar os serviços, a operação dele, que já é o grande diferencial da empresa dele, que é fornecer um pós-venda melhorado para garantir a satisfação dos clientes, mas ele vê oportunidades para fazer mais. No momento que ele tem a opção de conectar, trabalhar de forma remota essas máquinas que estão espalhadas em 23 estados, nos clientes que ele atende, e poder fazer o que ele não consegue enxergar hoje como uma manutenção preditiva. Então, a ideia é que o Sidney conte como é que está a indústria dele e os nossos colegas façam depois as lições de casa, já possam perguntar agora mais informações para entender como que a gente pode atender ele, gerar sinergias de negócio para a indústria que ele atua. Sidney, a palavra é sua, tá por aí? Tem que tirar do mudo, tá? O seu microfone. Bom dia, pessoal. É com prazer que eu venho a essa conversa com vocês, né? A Thelma já fez uma breve apresentação. Estão me ouvindo todos? Sim. Então, ok. E ela sintetizou meu segmento, a gente atua, tá? A gente atua na área de estética, né? E alguma coisa mais específica que são as depilações, né? Hoje o mercado se divide um pouquinho aí. Tem cliente que é específico nessa área de estética com depilação
e clientes que só trabalham com depilação. A gente já tem algum tempo de mercado, tá? Uma coisa como 9 anos atuando, e aos pouquinhos fomos expandindo o Brasil. Comecei por São Paulo, depois esticamos para Rio de Janeiro, e foi indo aos poucos e chegamos aí nesse Brasilzão afora. Eu tenho um pequeno vídeo que eu vou passar daqui a pouco para vocês, é bem curto, para vocês conhecerem o equipamento, tá? Ele vem solucionar justamente uns bastidores que poucas pessoas conhecem, que é lá atrás, como é que funciona realmente uma depilação, que o tradicional é tudo na base do fogão, tá? Fogão mais a gás, alguns com fogão elétrico, tá? E eu vendo essa oportunidade, foi desenvolvido um equipamento que ele é conhecido como termocera no segmento, mas na verdade ele é traduzindo para nós aqui, ele é um aquecedor elétrico. Só que eu fiz ele focado para essa área, com várias situações que são favoráveis a eles, tá? Como, por exemplo, vocês vão ver no vídeo que a parte de cima do equipamento é feito de granito, tá? A pedra mesmo. Por quê? Isso aí tem um certo facilitador, que a hora que a cera cai, a pedra é uma pedra fria, cai ali, então fica tudo muito fácil de limpar. Facilita muito o dia a dia deles, tá? Que numa operação normal deles, como é que funciona? Alguém tem que entrar antes para derreter toda aquela cera, para quando realmente as profissionais chegam, esteja tudo prontinho. Aí elas pegam aquilo através de um caneco, tá? Caneco mesmo, de alumínio, e vão fazer o serviço, tá? E isso parece que não, mas demanda muita coisa por trás. E a ideia do nosso equipamento, o que foi? Realmente, primeiro para solucionar essa parte aí. Então, é um equipamento que foi colocado um timer. O que é esse timer? Que função tem esse timer? Que o equipamento ligue na madrugada, tá? E venha derretendo essa cera. E que quando chega pela manhã, tá tudo pronto. Tá? Então, o estresse da manhã diminui muito, tá? Diminui muito, porque você imagina alguém que chega 1h30 antes, ali, estou na base do fogão, não tem muito controle com a temperatura, né? E com o equipamento, não. Ele é idealizado, ele tem um alto isolamento térmico, então a gente tem um bom controle sobre essa temperatura da cera. É um dos nossos slogans, né? Que tem cera no ponto a todo momento, que num sistema tradicional não é assim. Quando a profissional chega lá atrás, na cozinha que elas chamam, lá, com fogão, elas precisam ficar temperando a cera, pegando a quente, a fria, para chegar num ponto para poder trabalhar, para atender e fazer o serviço. E no nosso caso, não. A pessoa só encosta no equipamento, abre uma torneirinha e já sai a cera no ponto para trabalhar, né? Com isso, a gente vai conquistando. Mesmo assim, existem alguns mitos ainda, as pessoas desconfiam de nós, de alguns... Não de nós, desconfia se esse processo é isso tudo que a gente fala. Infelizmente, quando eles fazem os testes, fazem visitas, acabamos agora de terminar aqui, fiquei sabendo aqui de um cliente nosso, futuro cliente de Recife, que foi até João Pessoa, na Paraíba, para conhecer o equipamento. Tá? Não sei se sabe, Recife a João Pessoa é 1h30 de carro. E ela voltou maravilhada com o que ela viu, né? Porém, isso é explanação geral. O que eu venho buscar? Venho buscar até a Thelma, o grupo, que nem tudo é flores. Em alguns momentos, como o Pietro falou, um momento o hardware dá uma dorzinha de barriga. O nosso é bem complexo, assim, é um equipamento simples, tá? Porém, qual é a pior situação que existe? Quando dá algum problema do equipamento, seja ele lá o timer que perdeu a programação, sei lá, perdeu-se, caiu a energia e ninguém está sabendo, e essa temperatura começa a esfriar, tá? Da cera. Aí vira um pandemônio, porque estão tão acostumados com um equipamento muito robusto, com toda hora cera, então a ideia é que a gente tenha uma previsibilidade de quando essa temperatura estiver caindo, tá? Está caindo a temperatura, nos dá tempo de ligar para o cliente e saber o que podemos fazer, porque o equipamento já é munido, tá? De contingências. Por exemplo, controle de temperatura, que é o termostato tradicional. Tá?
eu já coloco um segundo termostato pré-instalado no equipamento. Porque até fazer rápido, ser isso errado, até eu mandar um daqui de São Paulo para o cliente, como já aconteceu via correio, chegar a instalar, eu mudei tudo isso. Até para uma situação que houve no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, nós mandamos uma peça para um shopping, onde o cliente estava lá dentro, tá? Lá dentro, e o correio falava que não existia o local. Era o shopping da Barra. Tá? E aí, depois chegou no shopping, ficou lá na administração. E ninguém da administração do shopping ligou para a loja para dizer, não, a peça está aqui. Então, eu mudei tudo e já vai com um segundo lá. Dependendo do que tem, a pessoa vira uma chave lá no equipamento, pum, já está funcionando. O equipamento, ele não para. Tá? E ele não para. Esse é o nosso lema. Sabe? A gente tem bastante, né, pelo menos 4 contingências lá que nos faz fazer uma manutenção à distância. Porém, a gente não consegue monitorar hoje, atualmente, seria o ponto crucial do equipamento, a temperatura. Tá? E também, incrementando isso daí, as possibilidades que às vezes o cliente tem mudanças de horário, tal, a gente poder realmente reprogramar a distâncias, sem interferência do cliente. Hoje é possível ser feito isso, sim. O equipamento ele é todo provido com algumas tampas estratégicas, que você tira, por exemplo, uma tampa e você já está vendo a carinha do timer. Você não vê fio, você não vê nada, você só vê uma telinha ali e o cliente nada mais é que nossos dedinhos ajustando isso daí. Tá? Isso acontece muito? Não. Em algumas situações a gente teve. Semana passada, um cliente em Santos, mas mesmo assim, como ela não tinha tempo de reprogramar, ela vira uma chave de bypass, eu tiro, que nem eu falo para vocês, vão tirar o equipamento do automático e vão passar para o manual. E hoje ficou combinado num certo horário de ela com calma lá, tirar essa tampa e reprogramar. E a ideia é com que a gente consiga fazer isso à distância. Tá? Então, a gente consegue poder fazer isso, sem interceder junto ao cliente. Isso é o básico. Deixa eu só passar o vídeo para vocês. Legal, põe o vídeo aí, tá liberado para você compartilhar. Na verdade, assim, em Eu vou compartilhar a tela. O seu equipamento precisa ser conectado para você acessar e dar o suporte de mão na massa mesmo, e não só por telefone instruindo alguém a fazer, né? Então, Só que, assim, normalmente, onde esses equipamentos ficam, tá? Eles ficam, como eu já avaliei aqui por São Paulo, que a gente está mais próximo, em lugares onde seria o mundo ideal a conexão via Wi-Fi. Tudo muito mais simples. Mas, normalmente, eles ficam lá onde o sinal do Wi-Fi já está muito baixo. Está muito baixo, fica no canto. Quer dizer, eles têm lá Wi-Fi na recepção, estrategicamente eles colocam onde as cabines realmente conseguem ter esse sinal, que a cliente às vezes está querendo ver o WhatsApp, mas infelizmente o equipamento é colocado lá no fundão. Uma das soluções seria colocar os repetidores, né? O mundo ideal dessa aplicação seria um plug and play, sabe? Alguma coisa desse tipo aqui. Saiu daqui, chegou lá, pum, ligou, mágica, tudo conectando, um dashboard vendo aqui. Mas, assim, eu acho, claro que os outros especialistas podem dizer, mas, assim, como você está falando de programações, você não precisa de um Wi-Fi de banda larga. Não, de Wi-Fi porque eles terem lá, né? E quando a gente fala, primeiro, quando a gente fala de conectividade Wi-Fi, é que, infelizmente, o Wi-Fi que a gente tem, né, da 5ª geração, ele não é tão adequado para atender essas falhas de coberturas, digamos assim, de um subsolo, ou atender, trabalhar com mais inteligência de canais, de mais pessoas, máquinas mandando dados ao mesmo tempo. Mas a gente já vem melhorando isso com a entrada do Wi-Fi 6.0. E mesmo as redes GSM, quando a gente fala das categorias CAT-M, NB, ou mesmo as redes LoRa's e Sigfox, elas já são específicas para atender subsolo. Então, se ela está na garagem, se ela começa a estar nesse fundo do quintal, digamos assim, essas outras conectividades vão dar mais oportunidades para você. Eu acho que trabalhar com rede sem fio é sempre mais adequado, porque senão fica você vai vender um SLA para um cliente, mas você depende da conexão dele, e aí você fica vendido, né? Quem é o dono, vai dar confusão. Mas vamos lá, passa o vídeo.
Que dor, que dor. Já estou imaginando a dor dessa cena quente no corpo. Só para brincar um pouquinho, pessoal. Só estou eu de menina aqui, né? E, esse ramo da Pedro viu aí, eu estou estética. vendo o sorriso do Pedro. Viu, pessoal? Eu estou de máscara aqui, que eu estou num ambiente aberto aqui, entendeu? Na empresa, não tem salas aqui. Então, realmente existe uma norma aqui que tem que ter a máscara aqui. Tá? Não, Então, que esse queria passar a percepção, só estou eu de menina aqui, mas esse é um ramo masculino está abrangente, crescendo muito, está crescendo muito, é algo que muito. a mulher precisa, de 20 em 20 dias, tá usando um serviço desse. No centro que eu vou, aqui na Moca, é um centro só de depilação. Eles têm 20, 25 macas. E eles só fazem isso. Quantas máquinas o centro... e por acaso, quando eu falei assim, eu vou na Clarabella, é um dos clientes do Sidney. Quantas máquinas dessa a Clarabella tem? Ela, no caso em específico, ela tem 3 equipamentos. Mas por que tem 3? Porque ela é um sobrado. Então, ela tem 2 na parte de cima e uma na parte de baixo. O mais comum é de 2 equipamentos, tá? Em Legal. média. É grande equipamento, né? Ele tem ali, ele impressiona, mas na verdade ele tem, 60 centímetros de largura, 60 de profundidade, tá? E 93 centímetros de altura. E está nascendo outros projetos agora. Está vindo um projeto pequeno, na faixa de 10 quilos, mas o carro-chefe é está chamando de termoceira mãe, termoceira filhinha. Tá? Questão pessoal de depilação, eu tenho muitos clientes, tá, que já estão abrindo a ala do masculino. No Rio de Janeiro é a coisa mais comum, tá, por ser uma cidade praiana, né? Mas eu tenho visto aqui já clientes abrindo, pelo menos, tá? A gente chama lá de cabine, pelo menos uma cabine para atendimento masculino. Então, realmente é uma crescente aí. Nós estamos aqui conversando, batendo papo, mas se eu tenho agora, que eu tenho alguns clientes que trabalham segunda-feira, tá? Então, os equipamentos todos eles ligaram-se ontem, para que a gente tenha a cera de manhã no ponto, mas e se não tem? Então, essa aí, viu, Thelma? Realmente, quando eu falei do Wi-Fi, é a primeira coisa que vem na cabeça. Eu mesmo venho estudando muito o LoRa, Sigfox. A gente não precisa de muito tráfego, entendeu? De dados. É realmente algumas medições apenas, só para a gente perceber que realmente... aí tem as particularidades, né? Que teria que vir uma mensagem no meu celular, por exemplo, no celular do suporte técnico, tal equipamento lá está caindo temperatura, ou tal equipamento não ligou. Então, aí tem as particularidades, né, que acho que não cabe nem falar agora, mas existe, a ferramenta seria a temperatura, mas você está numa situação, tem uma particularidade. No sábado à noite, praticamente todas elas se desligam. Então, teoricamente, a temperatura vai abaixar. Aí não pode disparar um sistema, a temperatura está caindo daquele equipamento, que isso é normal. Ela vai cair mesmo. Ela tem que cair, então tem que ter, no software tem que contemplar, para tal cliente, tal horário, realmente a temperatura vai cair, isso significa que está tudo correto. O que não pode acontecer é, se o cliente trabalha na segunda-feira, domingo, depois do almoço, ela liga e a temperatura tem que subir. Vai chegar, vamos dar um número para vocês, em 70 graus. E se é 2 horas da tarde e isso não chegou, nós temos que ter um alerta para dizer, por algum motivo isso aí não esquentou. Isso é raro, tá, pessoal? Isso é raro. Isso daí
que eu sou no mundo da tecnologia, então eu quero implementar e prestar mais serviço, ser mais competitivo no mercado, né? Mostrar esse diferencial para o cliente. Não sei se... Excelente. Pessoal, alguém tem pergunta? Alguém tem ideias de como o Sidney pode fazer? Quem aqui fabrica dispositivos de IoT que consegue atender? Tem perguntas específicas aqui para o Sidney. Eu acho que do nosso grupo, os fabricantes de equipamento, olha lá, o Pietro. Vamos lá, Pietro, a palavra é sua. Oi, Sidney. Oi, Pedro. Bom, né, tu como fabricante de máquinas, a gente está um pouco mais próximo. Você está aí no Sul? Você está em Porto Sul, Alegre? Porto Alegre, Aí nós temos uns 4 equipamentos instalados aí. Muito legal. Eu entendi o teu problema ou seja, né, tu tem uma automatização por base em horário, né, e por base no set point de temperatura. Então, quando chega a tal horário da madrugada, tu já quer startar esse processo e tu quer fazer um controle de temperatura para ficar ali, por exemplo, na faixa de 70 graus, e quando a pessoa chegar às 8 da manhã para começar a trabalhar, a cera já está no ponto, correto? Exatamente. Só que tu tem justamente esse dilema da manutenção, né? Ou seja, quando dá um problema, eu preciso saber. E quando dá um problema, eu preciso trocar esse equipamento, né? E tu ainda tem uma dificuldade maior, porque tu está vendendo isso para um usuário final que não entende nada de máquina, né? Ou seja, só o usuário. Exatamente. Né? E então, para ti, tu tem a dificuldade de enviar, por exemplo, um novo controlador de temperatura, né? Saber que deu problema, né? E tu não pode nem, às vezes é até difícil para o cara executar a troca, né? Tu vai ter que dar lá com o telefone dizendo, tira esse, encaixa tal fio, etc, para um cara que não entende nada de elétrica, né? Eu imagino que esse seja a tua grande dificuldade, né? E até por isso que tu está botando 2 termostatos. Se falha um, tu tem o outro. Sem dúvida. Por exemplo, quando o cliente me caracteriza, eu fico uso, porque, honestamente, eu nem tenho assistência técnica, porque o equipamento é que a gente fala, é um pé de boi, é uma redundância muito grande. Porém, quando tem essa situação que está falando, eu falo assim, você tem aí um marido, alguém que tem um pouquinho de habilidade manual? Se ela falar não, primeira resposta, me chama se ele precisa de confiança. Através de videochamada, ele é nossas mãos lá no equipamento. Você vai pegar lá um multímetro, mede aqui, mede ali. É nisso que a gente está tocando até hoje. É assim. Tá? Em vez de sair correndo, pegando um avião, que às vezes é uma coisa extremamente simples. Então, eu, através dos eletricistas, não precisa ser nem técnico, mas já teve situações de técnico também, e a gente conseguiu resolver o problema. Mas o problema é naquele momento que acontece, sabe? O momento que acontece é que aparece o desespero. E aí que a gente tem que ser ágil. Sem dúvida. E uma ideia, a parte de telemetria de formação, ou seja, para ti o mais importante é saber quando existe uma falha, correto? Para tu já agir preventivamente, né? Exatamente. Ou o mais rápido possível, né? Na hora da manutenção. Eu entendo a situação, eu imagino os equipamentos industriais hoje, para a tua solução, eles são muito caros, tá? Porque a tua máquina né? Se tu botar um equipamento caro, a tua máquina vai ficar desinteressante para o teu cliente, né? Sem dúvida. E, né, até por isso que tu trabalha com, né, os controladores de temperatura, que é a única automação que tu precisa, né? Apesar de na minha apresentação eu ter falado que, né, dentro da indústria, né, eu acho que, né, essas plaquinhas menores, um Arduino, etc., não são tão interessantes, né, ou um Raspberry, eu acredito que no teu cenário, justamente esses podem ser a tua solução de baixo custo, tá? Por quê? Tu querendo ter telemetria, infelizmente nenhum equipamento industrial vai ser financeiramente interessante para a tua solução, né? Então eu acho que tu vai ter que recorrer, né, a um equipamento não industrial, justamente pela questão de custo, né?
Mas, se ele não der certo, né, uma coisa que eu vi na tua máquina, eu não sei se tem um botãozinho lá vermelho dizendo que entrou em falha. Né? Se a cera está no ponto ou está no ponto. Isso eu não cheguei Na a ver. verdade, existe sim, é que eu tive que, Pedro, praticamente blindar o equipamento. Existe ali sim uma tampa, tem um parafuso, dois parafusos que você tira, puxa uma tampa e aí você vem todo o painel. E aí você vai ver os controles dos termostatos, você vai ver a lâmpada do aquecimento, vai ver uma lâmpada também lá dizendo que o equipamento está ligado numa tomada elétrica com energia. Isso aí é a primeira coisa que eu faço. Eu fiz algumas táticas, né? Para o cliente não sabe se tem energia ou não tem. Vê se a lâmpada está acesa, tá? E no outro lado, por quê? Infelizmente, Thelma, as mocinhas têm umas mãozinhas nervosas que mexem onde não tem que mexer. Você não acredita. E eu falo para as proprietárias, olha só, ela foi lá, pegou uma chave que a gente manda, tá? Eu uso parafuso Phillips para diferenciar do convencional. Ela pegou uma chave, soltou dois parafusos, puxou uma tampa, olhou para 4 chavinhas que não está escrito nada nelas, estrategicamente, escrito 1, 2, 3, 4. Aquele botão preto tradicional, só para você ter uma ideia, eu tentei colocar controle de temperaturas digitais, eu tive que recuar, porque elas ficavam com medo de mexer. Tive que voltar no tradicional. Tá bom, não tem problema. Então, por isso que você não viu, que ela está blindada. Porque antes ficava aberta, em alguns modelos anteriores, e não sei por que elas vão lá e mexem. E são chaves mecânicas. Aí a cliente acha assim, não, se caiu a força, então desarmou a chave. Isso não existe. Isso aqui é uma chave mecânica. Então, realmente, ela está blindada. A função, quem acaba conhecendo um pouco mais, dou um treinamento ou para a proprietária ou para a gerente, entendeu? Que eu faço ela abrir sim a tampa, explico para ela o que cada chave faz, como não faz, e deixa fechado. A cliente mesmo, a depiladora, a profissional, o que ela tem que fazer? Ir lá, abrir a torneirinha que vocês viram, tirar a cera e trabalhar. Entendeu? Então, você blinda. Então, foi blindado o equipamento. Tá? Concordo com você que o Arduino também poderia ser, mas qual a maior dificuldade, Pedro? Achar empresa para fazer isso. Você vai na internet, você acha, você compra Arduino, você compra isso, você compra aquilo, tudo. Fazer a integração do software com o hardware, porque só tem a plaquinha, você tem que fazer a placa, você tem que fazer a fonte. Tá? Você tem que ter um produto, na verdade, um produto, né? Que eu acho um canto lá no equipamento, instalo ele, e ele fica nos mandando essas mensagens para nós. O problema é achar essa empresa. Tá? Que Sidney, realmente não, faça nós vamos essas te integrações. ajudar. Nós vamos te ajudar, Sidney. A gente tem bastante fabricantes de equipamento, bastante. A gente tem alguns fabricantes de equipamentos lá. E a gente tem as operadoras que têm contato com fabricantes de equipamentos, se no nosso grupo não tiver, ou mesmo se estiver no nosso grupo, se quiser comparar com outros, eu acho que é importante entender. Agora, assim, a questão da demanda, dá uma dimensão, quantas máquinas dessa você tem hoje espalhado no Brasil? Há mais de 180 equipamentos. Ah. São 180 equipamentos instalados e eles estão espalhados, na verdade. Existe uma concentração maior, um pouco mais em São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco na Bahia, aí depois começa a espalhar, né? Acabou de chegar um equipamento em Boa Vista, Roraima, né? E tem até que pensar nesse futuro, né? Porque é um equipamento que já foi, na verdade, né? Ele já foi, né? Quer saber? Eu achei esse projeto mais simples do que eu esperava. Porque, na verdade, você não precisa nem de sensores, porque os sensores já estão na sua máquina. O que você precisa é realmente só enviar a comunicação para você. Não é, me parece que não é tão Não, não. você precisasse do sensor para ver se a temperatura está realmente adequada e tal. Mas isso, na verdade, você já tem. Alguém quer perguntar, pessoal? Senão eu vou tratar posterior com o Sidney, com pessoas mais específicas lá do nosso grupo. Alguém tem perguntas? E obrigada, Pietro, pela sua contribuição também, por trazer experiência e reforçar também mais ainda do posicionamento da Tecnolog. Obrigado, Thelma. Bom, pessoal, ninguém tem mais perguntas, então eu vou a nossa reunião aqui, lembrando que a gente tem uma folga nessa próxima semana,
Mas na semana entre o dia 10 e o dia 15 a gente vai ter 2 compromissos, tá? Que a gente vai falar sobre a disruptura da conectividade, trazendo para vocês como ativar uma linha GSM sem o card do SIM-Card. Inclusive, Tiago, para você que é MVNO da Arkia, esse produto vai servir para você, tá? Realmente para você já entrar inovando. E vamos reforçar, né, checklist, qualidade de rede e outras situações que, quando a gente contrata a conectividade, a gente tem que pôr na conta, e que eu vejo que muita gente deixa esquecida. E nós vamos masterfing sobre 5G, tá? Então, até se tem alguma coisa específica de 5G que vocês queiram saber, o nosso convidado, ele sabe tudo da parte técnica e acompanha o mundo inteiro para a gente também discutir em nível comercial sobre 5G. Então, se tiverem dúvidas específicas, já pode antecipar aqui para mim, para a gente alinhar e colocar na pauta. Vamos lá, Tiago. Quando é que vai ser, Thelma, esse dia aí? É dia 15 e dia 16. Ok, obrigado. Tá, os 2 compromissos. Agora, os próximos comunicados você já vai receber sobre esses 2. Tem também o nosso grupo no Facebook, que para gerenciar nossa agenda é legal, porque lá você já marca o evento, né? Que senão você vai depender de e-mail para receber os nossos e-mails para colocar na agenda. A gente, não sei, ainda não encontrei uma forma mais adequada, mas tem essas 2 opções. Ou a gente aproveita a rede social do Facebook para agenda, ou a gente tem que ver o e-mail e fazer o sincronismo manual na nossa agenda, tá bom? Obrigada a todos presentes, um bom dia a todos, boa semana, bons negócios, a gente continua as discussões no grupo de WhatsApp. Tchau, tchau.